Bom dia, ou boa tarde ou boa noite. Meu nome é Felipe Miranda Fontes e sou aluno do curso 401, Letras Vernáculas. Apresento este trabalho para a matéria de LET B77, Teorias Semânticas, ministradas pelo professor Reilson Cavalcante de Araújo. O texto que selecionei para este trabalho é o Metáforas da Vida Cotidiana, de autoria de José Teixeira. E como você pode perceber no título deste trabalho, o autor usou de criatividade ao colocar a letra T da palavra cotidiana riscada e entre parênteses, e acrescentou-lhe a letra V, para formar a palavra covidiana, o que nos indica que o texto deste autor trabalhará com as metáforas que foram surgindo neste período de Covid que nós vivemos alguns anos atrás. Em sua introdução, intitulada As Metáforas e a Vida, Teixeira nos traz primeiramente a visão tradicional da metáfora. Era uma figura de estilo, um desvio, dotada também de ininterpretabilidade. Portanto, a metáfora era tudo menos o funcionamento normal habitual da língua da vida cotidiana. Teixeira 2020, página 22. Em seguida, porém, o autor menciona a reviravolta Lakoff-Johnsoniana, que foi quando os dois autores publicaram a obra Metaphors to Live By, que em língua portuguesa traduziu-se o título para Metáforas da Vida Cotidiana. Pode-se então perceber que o título desse artigo utiliza como base o nome traduzido desta obra de Lakoff-Johnson. Bom, o maior mérito da obra de Lakoff e Johnson talvez tenha sido de provar que a metáfora não é algo anormal, mas sim um fenômeno do viver/falar da vida cotidiana. Teixeira 2020, página 23. Trazendo o tema da metáfora para o momento atual da escrita desse artigo, que foi o ano de 2020, onde estávamos no comecinho do período de Covid, o autor então diz que, se a metáfora é um fenômeno do cotidiano, ela irá refletir as formas mais marcantes dessas vivências. E se o nosso cotidiano é absolutamente dominado por uma temática tão global e omnipresente como nenhuma outra já o foi na sua história da humanidade, então, numa grande parte, as metáforas cotidianas serão metáforas covidianas. Teixeira 2020, página 23. Na segunda parte do artigo, intitulada Usos não metafóricos e usos metafóricos, Teixeira começa com um questionamento. Dois planos ou níveis de significado? Nesta parte, o autor retoma a ideia de que a perspectiva tradicional permitiu a separação em dois tipos de sentidos, o sentido denotativo e o sentido conotativo. O denotativo é quando as palavras ou expressões são usadas em seus sentidos ou significados literais, ou seja, o uso não metafórico. Já o conotativo é quando as palavras e expressões são usadas em sentido figurado, ou seja, o uso metafórico. Trago então dois exemplos de frases retiradas do artigo para ilustrar melhor. No primeiro exemplo, a minha camisa é vermelha, temos a palavra vermelha no sentido denotativo, de indicar a cor da camisa do falante. Já no segundo exemplo, ele é um sindicalista vermelho, temos a palavra vermelho no sentido conotativo, pois vermelho aqui remete a um significado de filiação partidária. Conotação e denotação, entendidas desse modo, implicam que se veja o significado de uma palavra como estratificado, em dois níveis, separados e perfeitamente distinguíveis. Teixeira 2020, página 24. Nesta figura, feita pelo próprio autor sobre a visão dicotômica conotação da notação, podemos ver como a perspectiva tradicional enxerga o sentido das palavras e expressões em dois níveis, com os significados conotativos e denotativos sempre possuindo a mesma distância semântica, que é este DS que aparece no lado esquerdo da figura. Porém, diferente da perspectiva tradicional, a perspectiva cognitiva tem preferência por visões menos dicotômicas. Em vez de enxergar o sentido das palavras em dois níveis com a mesma distância semântica, como vimos no slide anterior, eles enxergam desta forma, com essa outra imagem nessa figura 2, sobre o esquema representativo da estrutura prototípica, também feita pelo autor, o Teixeira. Bom, eu trago a citação que ele diz, que nesta visão cognitiva, a organização conceitual do significado de uma qualquer palavra não possui usos dotados sempre do mesmo estatuto conceitual, mas usos mais prototípicos e usos mais periféricos relativamente ao centro prototípico. Teixeira 2020, página 28. O autor, então, no texto, retoma o mesmo exemplo de vermelho que eu mencionei alguns slides mais cedo. O vermelho, se referindo à cor, seria entendido com o V1 nesta imagem, um valor prototípico que está bem centralizado na imagem. Depois ele traz o valor de vermelho benfiquista, que significa... Benfiquista é o adepto ao clube de futebol Benfica, que é um clube de futebol de Portugal, Enfim, esse valor de vermelho benfiquista, ele diz que seria entendido mais ou menos como o V4, que é um dos valores periféricos nessa imagem. Mas a gente pode notar nessa imagem que existem também outros valores, tipo V1, V2, V3, V4, V5, V6 e vão existir mais, que alguns são prototípicos e outros são periféricos. E cada um deles possui uma distância semântica diferente, ou seja, essa sigla DS que está em amarelo na imagem. Ainda aproveitando o exemplo de vermelho, com o sentido de adepto benfiquista,
ou seja, adepto ao clube de futebol Benfica, o autor traz à tona que, na verdade, esse sentido nem sequer é metafórico, e sim metonímico. Aí eu vou ler aqui a citação, né? O sentido figurado engloba um conjunto bastante vasto de relações semântico-cognitivas. Metáfora e metonímia não são realidades separadas, mas sim fenômenos que se interpenetram. O conceito de metaftonímia baseia-se precisamente na ideia da gradatividade e implicação entre os fenômenos metafóricos e metonímicos. Teixeira 2020, páginas 29 a 30. Bom, depois disso, o autor defende que ele pode ir ainda mais longe nessa afirmação dele. Vou ler outra citação agora. A partir de algumas centenas de inquéritos onde se analisaram associações que os falantes fazem entre cores e significados em 9 provérbios portugueses, pode inferir-se que, de forma sistemática, as cores são associadas pelos falantes inquiridos a expressões e palavras/conceitos, mesmo quando estes não estão diretamente relacionados com cores. Designamos estas interrelações, metáfora, metonímia e sinestesia, por sintonímia. Aí Teixeira defende, então, que é o funcionamento conjunto desses três processos, e não eles individualmente, que explicam a gama de sentidos que várias palavras podem vir a ter. Nesta figura que eu trouxe aqui, esta figura 3, sobre o esquema da proposta do conceito de sintonímia, Teixeira ilustra o pensamento tradicional, no número 1, que metáfora e metonímia não estão se tocando, são bem separadas. Em 2, ele ilustra essa interpenetração da metáfora com metonímia, formando a metaftonímia, quando tem essa interseção. E em 3, ele ilustra essa proposta que ele está trazendo dessa integração sintonímica, quando metáfora, metonímia e sinestesia se interpenetram. Para explicar a ideia de que existem mais metáforas do que outras, ou seja, que existe diferença na distância semântica, DS, entre os sentidos, o autor traz essa figura 4, onde ele apresenta dois significados diferentes para as palavras linha, cabeça e guerra. Em linha, temos o sentido prototípico de pedaço de fio, aquele que é táctil, que usamos no dia a dia para o ato de coser. Já no sentido correlacionado, temos a linha como um conceito geométrico, que é um traço contínuo, alongado, podendo ser real ou imaginário, que não possui altura nem largura, mas possui somente comprimento. Já em cabeça, no sentido prototípico, temos a parte do corpo cabeça, e no sentido correlacionado, temos o sentido de chefe da nação. Por fim, temos o sentido prototípico da palavra guerra, como a luta armada entre nações, como, por exemplo, a guerra que rolou na Segunda Guerra Mundial. Já no sentido correlacionado que ele traz essa figura, é aquele sentido de guerra como uma disputa acirrada, com hostilidade, como num jogo de futebol. E a gente pode perceber, de fato, nessa figura 4 que existe diferença. O autor atribui diferenças semânticas entre essas três palavras, porque o DS ele não é mais igual para todas as comparações de sentido prototípico correlacionado, como era na visão da perspectiva tradicional. Agora o DS é diferente. O DS entre linha de coser é maior do que o DS de cabeça da nação e cabeça do corpo humano, que também é maior que guerra como jogo de futebol e guerra como Segunda Guerra Mundial, como a gente pode ver nessa imagem. Bom, agora que eu expliquei o que Teixeira falou sobre a perspectiva tradicional e a perspectiva cognitiva, eu partirei para a parte 3 do trabalho dele, que é as metáforas da vida covidiana. Primeiramente, o primeiro subtópico dessa parte, ele pega, de uma citação se eu não me engano, do presidente da República nesta época, no ano de 2020, ele pega uma parte do trecho para intitular De uma verdadeira guerra se trata. E falando em guerra, como a gente viu anteriormente, as metáforas de guerra, elas já apareceram, no slide anterior, aplicadas no domínio dos jogos de futebol. Então, por isso, não é estranho perceber que essas metáforas de guerra também apareçam em outros domínios, como no da prevenção contra um vírus tão disseminado e assustador como foi o Covid-19. Porém, de acordo com Teixeira, essa metáfora de guerra relacionada ao Covid muitas vezes acabou se valendo não como metáfora, mas sim pelo seu valor prototípico, ou seja, o valor de uma guerra de verdade. Isso pode se explicar nos diversos casos em que atores políticos, não só o presidente, como eu já mencionei, utilizaram da metáfora de maneira demasiada, de tal forma que parte da distância semântica do sentido metafórico e do sentido prototípico de guerra contra o Covid e guerra mundial, fosse diminuindo aos poucos. Por exemplo, vou falar de novo do presidente, O presidente da República de Portugal, ele fez um discurso sobre o coronavírus usando a figura constitucional do estado de emergência. Essa figura constitucional do estado de emergência ela é normalmente utilizada somente em situações de guerra.
E no seu discurso, o presidente deixou claro a intenção de fazer com que essa metáfora não parecesse uma metáfora. O discurso dele foi tão eficaz. E quando a gente olha para essas imagens aqui que o autor trouxe, né, essas figuras 5, 6 e 7, que são capas impressas da revista Sábado e dos jornais Jornal de Notícias e do jornal O Jogo, né, a gente percebe que a imprensa retratou o vírus como guerra sim. Na figura 5, né, temos a capa de uma revista de referência, Portugal em Guerra com o Vírus Assassino. Na figura 6, é a capa do jornal diário mais vendido de Portugal. Só a unidade permite travar e depois vencer guerras. E na figura 7, é uma capa de um jornal desportivo, Marcelo declara guerra. Na segunda subseção da terceira parte do seu trabalho, chamada de Por que é que uma metáfora pode ser vista como um exagero e um excesso de linguagem, eu começo trazendo a primeira citação deste slide. O uso de metáforas e expressões metafóricas de guerra para a situação da Covid-19, se já o era até aí, tornou-se quase asfixiante na imprensa, dando por vezes a ideia de que parecia estar a falar-se mesmo de uma guerra. Teixeira 2020, página 37. Esse costume de sempre relacionar o Covid com guerra na imprensa portuguesa levou outras partes da imprensa a criticarem isso e levantarem debates. E aqui eu vou trazer uma citação de uma das críticas expressas no semanário Expresso. A declaração do estado de emergência, uma prerrogativa acionada na quinta-feira e desenhada para o caso de uma guerra civil, serviu que nem uma luva a narrativa que nos últimos dias usou abundantemente a metáfora da guerra para o combate ao novo coronavírus. Tomar esta pandemia como uma batalha pode, no entanto, ser um erro, até porque é cada vez mais provável não ser possível ganhá-la, pelo menos enquanto não existirem vacinas. O vírus continuará a viver entre nós e é bem possível que a única vitória sobre ele seja a sua integração. Editorial Expresso, 21 de março de 2020. Teixeira também nota que o uso constante de expressões de guerra criam nas pessoas uma perspectiva da necessidade de comando, como eu trago na citação a seguir. Destacam o papel dos líderes a quem se deve dar todo o poder. Destacam o papel dos líderes a quem se deve dar todo o poder. Fazem ver tudo como uma questão de quem ganha e quem perde. Captam a nossa benevolência para confiar em quem comanda. São metáforas nitidamente de reforço de comando. Teixeira 2020, página 38. Com isso, notou-se aumento de porcentagem de intenção de voto e popularidade dos políticos que falavam sobre o Covid, utilizando essas metáforas de combate. Por isso que existiram pessoas que se opuseram à utilização dessa metáfora, como trago no slide seguinte. Ao contrário do que se diz, isto não é uma guerra. Nas guerras perde-se ou ganha-se. Nisto, pondera-se o impacto da doença e da cura, e é por isso que os políticos não podem ser comandados pelo medo das pessoas, por mais insuportável que seja a pressão. Daniel Oliveira, Não Morrer da Cura, Expresso, 21 de março de 2020. Teixeira nota que o presidente de Portugal utilizou, em sua comunicação ao país, a palavra guerra um total de 8 vezes. E também nota que o presidente não foi o primeiro a associar a pandemia da Covid-19 a uma guerra, porém, há quem considerou essa utilização um exagero e um excesso de linguagem. Teixeira 2020, página 38. Para estes críticos, a interpretação que será feita da metáfora de guerra nesse discurso não era mais a interpretação metafórica, mas sim uma interpretação totalmente literal, ou seja, a distância semântica era muito minúscula. Até porque os jornais noticiavam constantemente que em alguns países haviam muitos mortos, doentes, hospitais onde não cabiam mais pessoas, que eram deixadas sem assistência a morrer, e mesmo as pessoas que não estavam doentes eram impedidas de sair de casa, mesmo que tentando ou se conseguiam fugir de casa, iriam para zonas mais distantes, mais rurais, mais isoladas, dos grandes centros, que é o que ocorre de fato durante uma guerra de verdade. Teixeira 2020, página 39. Então Teixeira depois, no seu texto, ele vai notar que essa metáfora do vírus e guerra, ela pode se igualar a outros tipos de metáfora, como nos exemplos que eu vou dar a seguir. Na frase, o presidente é a cabeça da nação, ou na frase, os teus olhos são as estrelas, ou na frase, o teu sorriso é o meu sol. E assim, eu falo que eles pelo menos se igualam no fato que todos esses exemplos que eu dei, esses 3 exemplos de frase e o exemplo e a relação de vírus com guerra, todos esses eles vão utilizar de um exagero e de um excesso de linguagem. Porque assim, na frase, o presidente é a cabeça da nação, a gente sabe que um presidente não é uma cabeça, tipo a cabeça do corpo humano. Na frase, os teus olhos são as estrelas, a gente sabe que um olho não é uma estrela de verdade. E na frase, o teu sorriso é o meu sol, a gente sabe que o sorriso não é o sol, Mas então assim,
Se essas metáforas dessas frases são bem aceitas, por que no caso das metáforas da guerra com o Covid surgiram tantos críticos, enquanto com os desses outros exemplos que eu dei, é o exagero e é o excesso que de fato a gente espera de uma metáfora. Porque no final das contas, a metáfora normalmente ela vai exceder a realidade. No porquê rolou essa crítica pra essa metáfora de guerra com o Covid, sabe? Fica essa dúvida. Bom, Teixeira traz o exemplo de um evento que ocorreu durante a pandemia. Ocorreu um enorme aumento de venda de armas para os Estados Unidos. E a gente pode ver esse evento foi ironizado nessa charge, né? Teixeira então explica este evento surpreendente dessa forma. Em situações tidas como de perigo, o inconsciente de muita gente na cultura americana associa a necessidade de segurança, de defesa, ao uso de armas. A guerra ao vírus não se faz com as armas das guerras não metafóricas, mas como esta guerra foi sentida como quase real e pouco metafórica, o inconsciente coletivo buscou, na compra de armas, a resposta à percepção sentida de uma guerra real. Teixeira 2020, página 41. Por fim, é como anteriormente falei, que existem metáforas que são mais metáforas do que outras, como a gente pode perceber nessa imagem, que é a mesma que a figura 4 que apareceu mais cedo, porém com o acréscimo da comparação de guerra com o sentido prototípico e o sentido de guerra com proteção do coronavírus. E aí a gente percebe, né, a minúscula distância semantical quando em comparação às outras metáforas. Lembrem que linha de Cauchy e linha geométrica euclidiana nessa imagem tem a distância semântica maior entre as quatro, né, comparações aqui. Cabeça da nação e cabeça do corpo humano tem uma distância semântica menor. Guerra de futebol e Segunda Guerra Mundial tinha uma distância menor ainda comparada à cabeça e linha. E agora, na comparação da própria guerra de jogo futebol e guerra de Segunda Guerra Mundial comparada com guerra proteção ao coronavírus e guerra Segunda Guerra Mundial, percebe que, tipo assim, é ainda menor a comparação de guerra de vírus e guerra de verdade, né? Ficou tão pequena a distância que de fato ela parece não ser mais uma metáfora. Bom, apesar das metáforas de guerra sobre o Covid-19 serem bastante presentes, elas não são as metáforas nucleares, já que estas seriam as metáforas que metaforizam o próprio vírus e não a guerra. Antes de mais, é fundamental reconhecer a utilidade do conceito de metaftonímia, por isso atrás abordado, para poder entrar na referida rede metafórica. O nome técnico do vírus é SARS-CoV-2, assim mesmo, com maiúsculas, uma minúscula e um número, mas raramente ele é usado para referir o vírus, preferindo-se o coronavírus ou Covid-19, embora, em rigor, não sejam referências equivalentes. Teixeira 2020, página 43. Só que assim, porém como a linguagem do cotidiano é metaftonímica e não segue um rigor, estes termos podem sim ser usados como se fossem sinônimos, mesmo que não o sejam. Isso se nota também nos casos em que se masculiniza a palavra Covid, quando usada com um artigo masculino em o Covid, sendo que o nome equivale, né? O nome Covid ele equivale à doença do coronavírus, ou seja, é um nome feminino. Usar o masculino aqui é uma forma, usar o masculino aqui é então uma referência metonímica ao vírus, entre outros exemplos que não vou mencionar, né? Que ele traz vários exemplos no texto, mas eu não vou mencionar todos, senão ficaria muito grande. Então, assim, nós temos nós temos que expressões como vírus SARS-CoV-2, Covid-19, coronavírus e pandemia podem sim funcionar como metonímias entre si, como se percebe nessa imagem aqui que eu trouxe, né? Essa relação metonímica entre estes termos, que esses termos são chamados de domínios alvos, por sinal, né? É essa relação metonímica que permite a função cognitiva para facilitar a construção das inúmeras metáforas que vão surgir. Baseando-se na maneira que a imprensa referenciou o domínio-alvo constituído pelos vírus, Teixeira recolheu um corpus para demonstrar grande quantidade e grande variedade de metáforas que servem de domínio-fonte. Assim, poder-se-á elaborar a estrutura geral das mais salientes metáforas covidianas encontradas na imprensa portuguesa. Esta estrutura, como não podia deixar de ser, mostra-se assente nas dimensões cognitivamente mais salientes atribuídas ao vírus, que constituem as metáforas mais básicas e de nível superior. Vírus é ser que se move, vírus é agente, vírus é militar inimigo, e é desta última dimensão que decorrem as metáforas de guerra, que poderiam verbalizar-se como lutar contra o vírus é guerra, mas mais adequadamente como proteção contra o vírus é guerra. Teixeira 2020, página 45.
Bom, a seguir eu vou trazer em 4 slides seguidos, né, esta rede de metáforas, né, de cada um dos 4 ramos que eu mencionei no slide anterior. Neste primeiro temos, né, a rede de metáforas do ramo vírus é ser que se move. Eu não vou tentar ler essa rede porque é muita coisa, seria repetitivo, são 4 redes, umas maiores do que as outras, mas eu vou deixar, né, por uns 15 segundos cada uma das 4 redes, né, neste vídeo. E obviamente, por ser um vídeo, se vocês quiserem, né, quem estiver assistindo, quiser parar, pode simplesmente pausar o vídeo e ler, né, a figura inteira, né? Enfim, vou deixar alguns segundinhos ainda, essa figura 10, e depois irei partir para a figura 11. Próximo slide, né? Aqui temos a figura 11, né, sobre a rede de metáforas do ramo vírus e agente. Vou deixar alguns segundinhos para vocês verem, e caso não seja suficiente para ler tudo, vou repito, né, vocês podem pausar o vídeo para ler. Aqui temos a figura 12, né? Sobre a rede de metáforas do ramo proteção é guerra. E por fim, temos a figura 13, com a rede de metáforas do ramo vírus e agente de atividade. Vocês podem até perceber que é a rede maior que tem, porque tem tipo uma lista gigantesca ali que o autor até nota no texto dele que não é uma lista completa, ele deixou coisa de fora, então tipo assim, a rede é ainda maior, né? Vou deixar mais alguns segundinhos aí. Focando o essencial. Essa é a conclusão do trabalho, né? Teixeira finaliza falando que obviamente não foi o objetivo do trabalho dele explanar a rede metafórica completa usada pela imprensa portuguesa, como eu falei, né, no slide passado, mas sim que o essencial para esse texto é o de tentar refletir sobre a difícil questão da tradicional separação entre denotação e conotação, sentido literal figurado, sentido não metafórico e sentido metafórico. A longa tradição em que estas dicotomias assentam alia-se à percepção dos falantes que, mesmo não sendo linguistas, intuem diferenças entre os dois planos de significado. Será, portanto, contra-intuitivo negar que os dois planos existem, mas isso não pode significar uma visão rígida que separa os dois planos como instâncias paralelas de significado. Teixeira, 2020, página 49. Por fim, o autor encerra seu texto até que de maneira um pouco poética, né? Eu trago aqui o último parágrafo do texto, né, como citação final. Metaphors We Live By, que eu gostaria de lembrar para vocês, é o nome original do livro de Locke Johnson, né, em inglês, foi a afirmação que iniciou a metáfora conceitual. A pandemia da Covid-19 permite verificar que as metáforas também servem para lutar. Metaphors We Live Fighting By é o nome deste texto de Teixeira em inglês. E que, portanto, também as metáforas da vida covidiana, que é o nome deste texto de Teixeira em português, são, para o bem e para o mal, hoje, metáforas da vida cotidiana, que, mais uma vez eu lembro, é a tradução do Metaphors We Live By para a língua portuguesa. Teixeira 2020, página 49. E por fim, as referências. Gostaria de ressaltar, porém, que essas são as referências que eu usei, das coisas que eu usei para a confecção desse slide e da minha fala, né, da apresentação. Né? Ou seja, a edição impressa e online para assinantes, disponível em leitor expresso e tal, são algumas citações que eu trouxe do Semanário Expresso, né? Que é retirado do texto de Teixeira. Por sinal, eu trouxe a referência do Metaphors We Live By, que é o título do livro que inspirou muita coisa e tal, foi mencionado no trabalho e na minha fala. E, obviamente, eu trouxe citação do próprio texto do Teixeira, que é o texto que eu estou trabalhando. Gostaria de ressaltar que, tipo assim, são só referências que eu utilizei na minha apresentação. Obviamente, o Teixeira, no texto dele, trouxe muito mais coisa. Então, tipo assim, a referência do Teixeira é mais extensa do que a minha. Se vocês tiverem curiosidade para ver os trabalhos, os textos que ele usou para essa confecção do trabalho dele, é só ir né, nesse link aí dos periódicos UFPA e ver as referências dele. Neste meu trabalho, eu decidi trazer só as referências do que eu usei no slide na minha fala, né? Então, tipo assim, eu não trouxe as referências do texto do Teixeira, né? Se vocês quiserem ver, é só ir no texto dele. Enfim, muito obrigado pela apresentação. Adeus.